Viajar para Israel para compreender a realidade do país de perto é uma experiência que vai além da apuração dos fatos. Estar no local significa respirar a tensão do momento, observar de perto as nuances das sociedades envolvidas e sentir na pele o impacto de uma realidade diferente, que muitas vezes a distância não dá conta, né? Então, estar em Israel, cobrir um conflito de perto, envolve muitas camadas e muitas questões. Recentemente, um grupo de 6 jornalistas esteve em Israel para ver de perto a complexidade do país. Ao longo da viagem, eles tiveram a oportunidade de dialogar com pessoas de diferentes aspectos políticos e sociais, desde autoridades e representantes da sociedade civil e até mesmo árabes, israelenses, drusos e outras populações que vivem em Israel. Essa vivência transforma não apenas a forma de relatar os acontecimentos, mas também a percepção pessoal sobre a construção dessa sociedade multifacetada. Sou João Torquato, sou músico ativista do movimento negro, estudo os conflitos de desintegração da República da Iugoslávia e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Amanda Hatzira, eu estudo psicanálise, cultura judaica e sociedade israelense. Muito disso do que o João falou, né? A diferença entre cobrir um conflito à distância e vivenciá-lo no local não se resume apenas ao acesso a informações diretas, mas também à forma como jornalistas percebem e interpretam esses acontecimentos. Estar em campo significa lidar com a urgência dos fatos, com as emoções intensas das pessoas envolvidas, com a responsabilidade de traduzir essa realidade para um público maior. Bom, para falar então dessa experiência super intensa, a gente convidou a jornalista Leila Sterenberg, que vocês já conhecem, se acompanham notícias da guerra, né, aí semanalmente, que é da casa, então, né? Seja muito bem-vinda, falando aqui pela primeira vez com a gente no podcast. Ela apresenta, além desse programa, né? Ela também tem uma longa e jornada, né, no mundo das notícias, no jornalismo. Também apresenta aí o Leila Entrevista e integrou a delegação de jornalistas que o IB levou para Israel. Seja muito bem-vinda, Leila. Muito obrigada por ter aceitado o convite aqui para falar com a gente. Muito obrigada, Amanda. Obrigada, João. É um prazer estar aqui. Eu ouço vocês já há um tempinho. É muito legal estar nessa posição, né, de entrevistada, que não é exatamente normal para mim. Eu costumo ser a pessoa que entrevista, que faz as perguntas. Então, dar as respostas é sempre um desafio. Eu tenho muito prazer de ser colaboradora do IB, uma colaboração que teve a sua sementinha em março de 2023, eu fui fazer uma conversa com o Yossi Klein Halevi, autor de Cartas ao Meu Vizinho Palestino, num evento do IB em São Paulo, e ali foi o meu primeiro contato com o IB. E quando houve o 7 de outubro, logo depois, o IB me chamou para fazer uma conversa com o Henrique Zimmermann. Na verdade, lembrando bem, eu ia ter uma live com o Henrique Zimmermann para falar da tentativa de golpe, né, da reforma no judiciário israelense, que era a pauta do ano de 2023, né, até outubro, até o 7 de outubro. E aí, claro que o lead, como a gente diz no jornalismo, né, aquilo que era o principal, mudou, obviamente, a partir do 7 de outubro, e acho que o timing da conversa foi jornalisticamente muito bom, e aí o IB decidiu manter essa minha conversa semanal com ele, e depois agregou esse segundo momento, que é o Leila Entrevista, em que eu tenho a oportunidade de ter uma gama plural de verdade de interlocutores, né? Então eu já entrevistei diplomatas brasileiros, eu já entrevistei o embaixador de Israel no Brasil, ativista palestino que mora nos Estados Unidos, palestino que mora no Brasil e ativista pela paz em Israel e por aí vai. Então é uma longa lista, quem tiver curiosidade vai lá no canal do IB, que estão todas as entrevistas gravadas, acho que vale a pena, e a gente não apenas fala de conflito, a gente já teve a oportunidade de falar, por exemplo, da exposição sobre os judeus na Amazônia, que está nesse momento até maio, salvo engano, no Museu Judaico de São Paulo, e o filme As Polacas, também entrevistei a produtora. Recentemente, o Viva a Vida, né? Entrevistei o principal ator, e enfim. Então, já tenho toda essa história com o IB, e essa viagem a Israel totalmente fazia sentido para mim, quer dizer, na verdade, eu já estava numa lista de jornalistas que teriam ido a Israel lá em 2023, essa viagem foi postergada por causa do 7 de outubro, né? E
enfim, a situação estava um bocado tensa. E aí depois ela teria acontecido em novembro de 2024 e finalmente ocorreu agora numa outra circunstância. E não vou falar mais porque senão eu vou acabar fazendo um monólogo aqui. Vou esperar vocês irem jogando aí as questões, gente. Ah, não. E você, assim, fica à vontade, porque te ouvir é sempre um prazer e a gente fica aqui hipnotizado. Sim, então eu reforço aí o convite para assistirem aos conteúdos de muita qualidade que estão sendo produzidos, né, para o canal do YouTube do IB, pela Leila, né, entrevistando. E tá no Spotify também, todos os programas da Ah, olha Leila, só, bom tanto lembrar. notícia quanto Para tá quem em não áudio no consegue. Spotify e todas as plataformas. Olha, boa. Para quem não consegue ver, pode ouvir enquanto faz qualquer coisa, gente. Esse é o bom do universo aí do podcast. Então, aproveitando, Leila, que você fez esse histórico, né, esse apanhado, queria também que você contasse um pouco como que surgiu esse convite, né, e qual seria, então, o principal objetivo, né, de reunir esses jornalistas. A gente contou um pouquinho aqui na introdução, mas eu queria escutar de você, né? E quais que eram suas expectativas, né, antes, né, dessa viagem e como que você se deparou com a realidade, né, comparando as suas expectativas com a realidade que você encontrou lá. Olha, eu acho que é muito importante a gente frisar que o IB se empenhou muito para dar um panorama plural, o mais plural possível de Israel. E aí, quando eu digo plural, é a tal história, por uma questão até militar, né, que está além dos nossos desejos jornalísticos ou institucionais, não dava para entrar na faixa de Gaza e também não estava dando para entrar na Cisjordânia. Tirando isso, a gente conversou com advogados palestinos que são membros de uma organização pelos direitos da minoria árabe de Israel, com uma deputada palestina do Partido Comunista, com um ativista pela paz, o Amidró, que eu já tinha entrevistado até para o Leila Entrevista. A gente teve com um deputado de extrema-direita, quer dizer, do sionismo religioso, que é a favor da anexação de Cisjordânia e Gaza. E, como eu disse, a deputada, né, palestina, que é absolutamente no outro espectro político, um deputado de centro, e outro político de centro, que ainda não é político, mas ele tem um movimento chamado Porter, que é pela reconstrução do centro de Israel, é um liberal, mas, enfim, seria ali uma centro-direita. Então, eu acho que a gente teve realmente uma gama interessantíssima, foi um programa muito intenso. E aí você me pergunta do objetivo, o IB organiza viagens, não é a primeira viagem que o IB promove, né? E houve um momento ali, por conta do 7 de outubro, naturalmente, em que essas viagens ficaram ali represadas, pelo que eu entendo, e finalmente foi uma viagem de retomada, né, dessas visitas a Israel. E o que eu percebo, quer dizer, eu não estava na organização da viagem, ainda que eu seja muito próxima ao IB, por ser colaboradora e fui acompanhando aí essa construção desse programa. Tem uma preocupação de mostrar a Israel como, digamos assim, um país normal, né? Que inclusive o Yossi Klein Halevi, no livro dele, ele fala disso, né? Que Israel deveria ser um país para o resto do mundo, né? Ter relações normais com o resto do mundo e dentro ter a sua excepcionalidade por uma questão de ser um país que poxa vida, né? Tem um pouco mais de 70 anos essa altura, e enfim, e 75 na verdade, mas o quanto se fez lá dentro. Agora, você tem ali uma série de contradições, a dor, né, da própria construção do Estado de Israel, que é uma coisa muito importante de a gente entender, e é só indo lá, eu acho, que para ouvir essas pessoas e ver com os próprios olhos, que a gente chega mais perto de conseguir conceber essa complexidade, entendeu? Que eu acho que a complexidade também é uma palavra-chave aí para o trabalho que o IB faz. Então, eu acho que há muito estereótipo acerca de Israel, isso aí eu acho que é evidente, né, para todo mundo, estereótipo para o lado que é pró-Israel, estereótipo entre aqueles que são contra Israel, e na verdade, como disseram as ativistas do Women Wage Peace, né, as mulheres pela paz, mulheres exercem paz, e é um grupo
muito interessante de judias israelenses, árabes israelenses, e que trabalha de mãos dadas aí com as Mulheres do Sol, que é um grupo palestino, enfim. Não é um fla-flu, né? Quer dizer, elas não usaram o termo fla-flu, e eu sou carioca, uso fla-flu, mas não é uma partida, no caso, elas duas argentinas, não é um jogo Brasil-Argentina na Copa do Mundo, não é para torcer por um lado ou pelo outro, né? Eu acho que as pessoas de bom senso deveriam torcer pela paz e trabalhar por ela, e é só ouvindo que a gente consegue conversar, e é só conversando que a gente consegue ter uma coexistência. Eu acho que é um pouco por aí. E Leila, como você comentou aqui, a gente, né, o IB postou alguns vídeos nas redes sociais, lá no Instagram, no YouTube. A viagem trouxe encontros com diferentes atores da sociedade israelense. Você trouxe aqui desde conversar com políticos do sionismo religioso até do Partido Comunista, as mulheres pela paz. Mas eu queria saber se teve alguma conversa ou algum encontro ou algum momento dentro de toda essa pluralidade e complexidade da sociedade israelense que te marcou, que te tocou, que te chamou mais atenção dentro de tudo isso que vocês, né, jornalistas, viveram nessa viagem do IB? Olha, é tão difícil responder essa pergunta, sabia? Porque acho que cada encontro foi tão intenso, cada um à sua maneira, sabe? Sem dúvida, o Rabino, né, o Rodrigo Van Vossel, que é brasileiro e, enfim, é um rabino progressista, e ele falar em primeira pessoa, assim, da dificuldade que ele tem, né, de lidar com as questões que surgem nesse momento, né, e aí a responsabilidade dele como estando à frente de líder, né, de uma congregação, a responsabilidade ali por dar uma acolhida espiritual e até psicológica em última instância, né? O rabino acaba fazendo isso, enfim, a pessoas diversas e pessoas mais velhas e, enfim, e ao mesmo tempo coisas muito concretas, por exemplo, estão numa situação, numa celebração de Shabat, e aí de repente toca uma sirene, entendeu? Quem é que daqueles velhinhos, e aí tem o sobrevivente do Holocausto e a família com criança, quem que ele vai levar para o quarto seguro? Sabe? Coisas muito concretas, assim, que eu acho que exprimem um bocado o sentimento, né, do que acontece no país desde 7 de outubro, mas mesmo antes, a gente sabe, enfim, Israel não é exatamente... teve vários momentos aí de tensão, e, quer dizer, é um país que vive sob tensão. Ao mesmo tempo, é uma pessoa que é pela paz e, enfim, né, não é por anexação, limpeza étnica, nem nada desse tipo, né? E eu acho que, sem dúvida, que entende confusão e, ao mesmo tempo, essa beleza do que é Israel. Então, foi muito tocante a conversa com ele. Mas outras pessoas também, e até pessoas que não estavam dentro oficialmente do programa, né? O Beni, que chegou a conversar com a gente, aí para alguns jornalistas acabou dando uma entrevista de uma maneira mais formal, mas o relato dele foi muito tocante. É difícil dizer, sabia? Eu acho que eu teria que passar uma lupa no programa, mas eu acho que foram tantas situações tocantes. Agora, tem momentos em que não necessariamente a gente está conversando com alguém e a gente se sente muito emocionado, né, por questões várias, assim. E, por exemplo, ali onde aconteceu o Festival Nova, onde aconteceu a festa eletrônica, e aí eu até, enfim, a Anitta me pediu na hora, poxa, dá um depoimento com o que você está sentindo agora, né, e não com uma racionalidade jornalística. É isso, eu tenho uma filha adolescente, outra jovem adulta que poderiam estar ali naquele dia, né? Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente se abre assim para esses momentos absolutamente catastróficos, né, trágicos que houve, é surreal. O kibutz também, sabe? Você vê o kibutz Kfar Aza ainda com as casas, né, destruídas e tal. Agora, ao mesmo tempo, quando você ouve a perspectiva drusa ou palestina e tal, né, que você inverte ali o foco, né, que você muda ali a luz, você também se coloca no lugar das pessoas, também é tocante, né, assim, quando você anda por Jerusalém Oriental, quando você passa na frente da livraria, entra na livraria que teve livro confiscado, que foi, né, enfim, atacada, digamos assim, pelas forças de segurança retrógradas e teve os seus donos presos, assim, por um motivo que você questiona, também, opa, peraí, né? Também é tocante aquilo. Sim,
É intenso, né? Porque você chega você lida com o imprevisível também, né? Tanto do que você vai sentir ou se deparar, né? Imagino, né? Que tenha sido por aí. E vocês também, né? A delegação teve encontros aí com figuras políticas também, para além, né, dentre esses diversos atores aí da sociedade israelense também entraram em contato com figuras políticas, inclusive de espectros opostos, né? E ativistas também de diferentes causas, né? Como você já comentou. E queria que você contasse um pouco também o que mais surpreendeu nessas conversas e se você percebeu algum ponto de convergência entre grupos que à primeira vista pareciam inconciliáveis, né? Então, houve um lado, depois outro, e aí pensa, nossa, talvez esses grupos dialogassem, encontrariam, né? Se deparariam com esses pontos aí que convergem, né? E um diálogo seria possível. Aham. Olha, eu acho que se há um diálogo possível, é a tal história. Do rio ao mar, as pessoas vão ter que conviver de alguma forma, sabe? Do rio ao mar, não vai rolar fazer um êxodo judaico, né? A gente voltar ao início o século XX, voltar ao pré-sionismo, sabe? Apagar Theodor Herzl da história, apagar os primeiros judeus que foram para lá fugindo de antissemitismo e etc e tal. Isso não vai acontecer. Do Rio ao Mar também não é possível, não é razoável e, enfim, não faz o menor sentido você fazer um extermínio, né? Ainda que haja pessoas que tivessem, enfim, sonhassem, para mim é um pesadelo, mas enfim, nesse sentido, não vai acontecer você retirar a população palestina, que já sofreu pra caramba, inclusive, né, no processo de construção do Estado de Israel e há questões até hoje. Então, eu acho que a maneira o ponto de convergência é preciso achar uma forma de conviver. Se essa convivência vai ser um Estado só, como defendem uns, ou dois Estados, como acabou se concebendo mais razoável, né, e chegou relativamente perto disso ali no começo dos anos 90, enfim, então vai ter que se achar um caminho. Eu me identifico muito, por exemplo, com o trabalho que a Michal Barak, que é filha do Aaron Barak, né, um juiz que é importantíssimo aí na história até política de Israel e em toda a história da Suprema Corte, enfim, na construção da democracia israelense. Ela trabalha em várias entidades, uma delas que tenta promover cooperação, né, entre cidadãos árabes ou palestinos, na maioria eles se identificam como palestinos mesmo, mas você poderia chamá-los de árabes israelenses também, cidadãos judeus. Então, eu vejo essas sementinhas, sabe, as escolas em que há árabes e judeus, as escolas em que árabes aprendem hebraico e crianças judias aprendem árabe. Eu acho isso lindo. Agora, também não vamos ser naivos, né? Não vamos ser puxa vida, agora vamos todos dar as mãos e vamos todos nos abraçar e aí tudo vai se resolver, porque a coisa não é assim, não é exatamente assim. Eu acho que a pegada do Amos Oz, né, enfim, que era de que, bom, é um casal se separando, se divorciando. Então, como é que a gente faz esse divórcio de uma maneira que seja mais tranquila, né? Enfim, mas é muito ressentimento de parte a parte, né? Então, eu acho que a gente percebe, por exemplo, uma pegada mais com uma cabeça militar, né, por parte de alguns, assim, próprio Yair Golan, que é um general aposentado, ele é do Democratas, é um partido de esquerda. A esquerda e direita em Israel é muito aquela coisa, o que organiza é muito mais o nós contra eles, num certo sentido, né, muito mais uma questão identitária do que propriamente econômica, né, como é muito comum acontecer, enfim, e o fator segurança ali, né, precisamos nos proteger, é uma questão. Enfim, e ele, claro que ele tem preocupações em relação, né, nesse momento, a Israel não sofrer ataques, né? Israel não está porosa assim, a sofrer terrorismo, ou lá o que o valha, mas como é que a gente faz? E outra coisa que me chamou a atenção é que pessoas de diferentes espectros, né, que diferentes pontos no espectro político enxergam nesse momento uma oportunidade, por incrível que pareça,
de você engajar atores externos, né? Por exemplo, a Arábia Saudita, outros países do Golfo, como os Emirados Árabes Unidos, ali, num sentido até de botar pressão, porque é de interesse deles também estabilizar Israel, estabilizar a região, tirando partido do fato de que o Irã sai enfraquecido, de que houve tudo que aconteceu ali, a queda do regime, né, do Assad na Síria, enfim, o Hezbollah também é enfraquecido, então esse eixo xiita, digamos assim, né? Mas esse eixo liderado pelo Irã, ele realmente sofreu um baque, né, ao longo do ano passado, então que isso seria uma oportunidade para colocando, né, e com destaque para a Arábia Saudita, mas também Emirados Árabes Unidos, assim, você colocando esses atores aí na história, você poderia, por incrível que pareça, ter uma oportunidade de avançar para além de onde a gente estava em 2023, né? Não, total, é tudo essa dimensão assim, né, dos lugares que a esquerda e a direita têm em Israel, é outro significado. Claro que tem muitas coisas em comuns em relação ao que a gente tem aqui no Brasil, ou até mesmo nos Estados Unidos e na Europa, mas eu li a entrevista com o Yair Golan que saiu no Globo, assim, e é bem interessante o ponto de vista dele e a própria atuação dele no 7 de outubro, né? E teve um ponto, assim, da viagem que você foi, que você entrevistou, que você esteve lá, que foi a Praça dos Sequestrados, né? Em um momento, em um dia, né, que teve reféns que foram libertados, teve reféns que voltaram de Gaza, e nesse sentido, assim, Leila, em relação ao conflito, à sociedade civil israelense, né, fora desses atores que estão envolvidos diretamente nas tomadas de decisões ou na influência do pensamento político de Israel, o que você sentiu assim que é o pensamento em relação ao futuro do conflito? Você percebe um certo otimismo em relação às soluções possíveis, né? Agora, com esse acordo de cessar-fogo, será que dá uma margem para a gente pensar em a longo prazo, né? Desse lugar mesmo mais da sociedade civil mesmo, dos israelenses ou dos árabes israelenses que lá vive, e queria te ouvir um pouco também do sentimento da Praça dos Sequestrados em um momento tão específico e tão decisivo ali, histórico também, da libertação desses reféns, né? Uhum, uhum. Olha, respondendo a essa pergunta, inclusive complementando a anterior, porque acho que esse é um fato importante que ainda não mencionei e que une pessoas dos diversos posicionamentos políticos, né? A sociedade está em choque, né? A sociedade quer os reféns de volta. A questão dos reféns, ela une todo mundo. Ela une a esquerda, ela une a direita. Inclusive, se você perguntar para um árabe israelense, ele vai te dizer também que os reféns têm que voltar. Eu acho que isso aí é absolutamente central, né? Então, assim, houve uma organização gigantesca da sociedade civil desde o primeiro momento, e a gente acompanhou e foi mostrando isso aqui na comunicação, né, do IB, enfim, nas diferentes entrevistas e tal, que a gente foi fazendo, para dar suporte às famílias, né? Assim, você tem um centro que foi montado, assim, 1 centavo do governo para acolher as famílias e fazendo esse trabalho de ouvir, né, esses parentes, pais e mães e irmãos e filhos e por aí vai, e agir numa série de frentes, o que é uma coisa impressionante. E, bom, a manifestação na Praça dos Reféns é linda, né? Triste à beça, porque você tem relatos, né, sempre de pessoas que ainda têm seus entes queridos lá sequestrados. A gente não chegou, no dia que a gente estava lá, não houve, por exemplo, a fala de um ex-sequestrado, né? Mas, enfim, mas a gente tem apresentações musicais também, um painel gigantesco em que vai havendo um relógio, quer dizer, uma contagem do tempo desde quando, né, as pessoas estão sequestradas, quer dizer, aquele momento 1.0 lá do 7 de outubro, um túnel também que reproduz os túneis de Gaza e é absolutamente aflitivo andar ali. Então, é uma grande construção, digamos assim, né, que foi feita, mas que acho que cumpre esse papel de as pessoas estarem juntas e uma vez por semana, né, ao menos, irem lá e dividir a sua dor, em última instância, né, e ouvir, como eu disse, famílias de sequestrados e por aí vai, e ativistas, enfim. E me chamou a atenção também, até gravei, a gente fez um flash, digamos assim, sobre isso,
me chamou a atenção o fato de que a algumas centenas de metros tem uma outra manifestação todo sábado que tem um cunho mais político, né, que é contra o governo, contra o golpe no judiciário, contra o Netanyahu, mas acaba que as duas se encontram nessa questão dos reféns, né? Enfim, que tem que os reféns voltar para casa porque tem o ethos israelense, judaico, etc. e tal, de que não fica ninguém para trás, então isso realmente é fundamental e é óbvio que o Hamas está jogando com isso, como a gente vem acompanhando. Enfim, sei lá, gente, dá vontade de abraçar aquelas pessoas todas. Eu conversei com duas mulheres que estavam ali, e foi bem no dia em que aqueles 3 homens que foram libertados muito magros, né, evocando aquela imagem dos sobreviventes do Holocausto, da Shoah, eles foram libertados e aquilo causou uma consternação gigantesca e nos dias subsequentes houve aquela coisa de que o Hamas acusa Israel de que não está descumprindo o acordo, aí o Trump diz que então tem que liberar todo mundo, porque senão as consequências vão ser XPTO, e aí o governo israelense dizendo que retoma a guerra também, e depois volta a liberar refém. Então a gente tem acompanhado, né, esse vai e vem, e aí a gente se coloca no lugar dessas famílias, né, que ainda tem seus membros, alguém vivo, né, lá dentro, quer dizer, ou está na dúvida se está vivo ou não está, o que, imagina. Enfim, então não é moleza. Sim, é de fato angústia, né? É gerador de angústia essa situação, né? Principalmente das famílias que ainda estão com esses reféns e com essa dúvida, né? Se eles vão voltar vivos ou mortos. E Leila, como que foi para você, né? Também enquanto mulher judia que ainda também tem essa camada, né? Dessa experiência, né? Como foi para você, né? Pisar pela primeira vez em Israel nesse contexto, né? De conflito pós 7 de outubro. Teve algum momento específico que você sentiu alguma conexão, né? Também com o país, para além, né? De todo esse contexto, né, mais complexo, né, da guerra, né, das pessoas estarem nessa movimentação, nas manifestações ainda, né, como você trouxe a questão dos reféns, as pessoas estão ainda com essa muito envolvidas e tomadas por isso, né? Como que você conseguiu estabelecer outras conexões também, né, para além dessa experiência, né, com a história judaica mesmo ali presente, com as tuas origens, enfim, como que foi para você? Olha, foi a primeira vez que eu fui a Israel. Então, só isso já é absolutamente significativo e seria em tempos, digamos assim, de paz, né, ou de uma maior normalidade. Imagina isso se dando agora nesse momento de absoluto trauma da sociedade israelense. Então, eu acho que houve camadas diferentes ali se sobrepondo nessa experiência e claro que para mim é especialmente forte, eu acho, né? Se a gente for comparar com os demais jornalistas, porque eu tenho parentes distantes, eu tenho amigas que foram morar lá. Quando eu nasci, a minha avó estava em Israel, ela tinha uma viagem marcada, eu não nascia, ela acabou tendo que viajar, estava lá. Ela teve 2 irmãos que foram morar lá, portanto eu tenho os descendentes desses irmãos da minha avó. É muito próximo e ao mesmo tempo é muito distante, né? Distante geograficamente e distante porque eu nunca tinha ido. Então é muito paradoxal, né? E eu venho falando de Israel desde 2023, isso faz parte aí do meu trabalho. Eu, no meu período todo de Globo News, fiz uma série de entrevistas e programas e tal, uma série documental com sobreviventes do Holocausto, tudo tendo a ver, quer dizer, não tudo que eu fiz tinha a ver com o universo judaico, mas muito do que eu fiz teve relação. Por exemplo, eu fiz a Marcha da Vida com uma escola judaica do Rio de Janeiro, Liesing, mas eu só fiz a parte da Polônia, não fiz a parte de Israel. Aí depois disso houve questões também familiares, né? Por exemplo, a minha filha mais velha, ela fez Taglit no ano passado. Então foi claro que é absolutamente significativo e a gente achava até interessante o fato de ela ter ido a Israel antes de mim, né? Então, assim, uma série de fios já me ligavam a Israel, né? Então, é claro que essa
experiência de estar lá é absolutamente intensa. É difícil achar outra palavra para definir, né? Acho que intensidade define bem. E aí eu fico me perguntando, puxa, por que eu não fui antes? Será que eu gostaria de morar lá, essa altura do campeonato, virar correspondente? Talvez sim, porque é tanta notícia, né? E é um desafio tão grande do ponto de vista jornalístico e humano, né? Tentar reportar minimamente o que acontece lá. E é claro que quando eu cheguei ao Yad Vashem, eu desmoronei, né? Porque eu tive uma bisavó que morreu no Holocausto. Aliás, depois eu fiquei me perguntando, assim, tem parentes mesmo, né? Lá dos meus avós, enfim. Eu sou de uma família mista, mas esse lá é meu lado paterno, enfim, que vem lá do leste europeu. Então, quanta gente também não pereceu na Shoah e eu sequer sei essa altura, né? Eu sei da minha bisavó, mas deve ter muito mais gente. Então, quando você chega assim no Yad Vashem, é uma pancada que, né, eu não parava de chorar, assim. Comecei a chorar e não parei mais, assim, pensando assim, puxa vida, o que foi a minha avó sair no fim de 38, começo de 39, lá, né, daquela grande Romênia, no leste da Romênia, quase Ucrânia, e, enfim, com os meus tios e atravessar a Alemanha, imagina, naquela altura, pegar um dos últimos navios ali na França para vir para o Brasil e chegar aqui. O que foi isso, né? Então a gente se identifica, sem dúvida nenhuma. Eu acho que sem dúvida, acho que ir para Israel pela primeira vez, ainda mais quando você, enfim, judeu, judia, é um negócio que mexe muito em muitas camadas, né? Eu acho que são tantas camadas da nossa vida, da nossa identidade, do que a gente é, de não ser minoria pela primeira vez, assim, em um lugar, de ver muita gente parecido com você, de ter esse contato com a história, é muito profundo, né? Eu acho que, sem dúvidas, assim, eu fui para Israel também pela primeira vez ano passado e consigo pegar muita coisa também, Leila, do que você está passando, do que você passou, do que você viveu e me identificar. E na viagem, vocês tiveram encontros com jornalistas israelenses também, né? O próprio Zimmerman, né, que você gravou notícias de lá com ele, e foi bem legal. Para quem não sabe aqui, contar um bastidor, que eu ajudo às vezes na operação dos programas, né? Eu faço a transmissão e foi bem bonito, assim, ver a Leila e o Henrique junto pela primeira vez, que a gente fica tanto tempo operando em telas separadas, né? E vocês encontraram com jornalistas do Canal 12, do Haaretz, do Times of Israel, enfim. Queria saber, Leila, o que mais te chamou assim, a atenção da imprensa israelense, né, do dia a dia dos israelenses, ouvindo jornalistas israelenses, e se você sentiu alguma diferença, assim, tanto da forma que eles cobrem, ou sei lá, coisas que você, positivas, que você acha, pô, esse aspecto aqui seria interessante ser aplicado mais no jornalismo brasileiro. Como que foi esse contato com os jornalistas de lá, ou coisa daqui que você acha que seria interessante lá, as diferenças? Como que foi a experiência de ter contato com os colegas de profissão que atuam lá, trabalham lá, nasceram lá e vivem lá? E boa pergunta, viu? É interessante, né? Lá você tem um fator, né? A própria questão militar, né? A questão da segurança, ela coloca uns determinados limites ali para atuação jornalística. Não é censura, mas né? E tem uma coisa que é preocupante hoje, que é esse atual governo que começa a tornar mais difícil, por exemplo, a atuação do Haaretz, que é um jornal absolutamente fundamental, que é um jornal crítico à beça, excelente, que tem repórter, Palestina, etc, etc, etc. E, enfim, articulistas excelentes. A gente, inclusive, teve com Amos Harel, que é do Haaretz, né? Teve também com a Tal Schneider, que é do Times of Israel, e que foi das primeiras pessoas a cantar a pedra. Olha só, tá havendo aí um efeito rebote em cima de Israel, da política do Netanyahu de passar pano para o Hamas, né? De querer, de certa forma, fortalecer até o Hamas para não dar corda para a autoridade palestina e, portanto, não ir adiante com um processo de normalização de relações e paz e solução dos dois estados, etc. e tal. E fora isso, a gente teve com o Amit Segal também, que aí é outra onda, né? Porque ele é jornalista, mas ele tem um viés assim mais à direita, ele é um bibista, digamos assim, né? Ele é pró-Bibi, mas todos muito articulados, sabe? Todos muito ciosos de seus
as suas crenças. A gente já passou daquele momento de achar que o jornalista é absolutamente isento, digamos assim. A gente tem que ser o mais isento possível, mas somos seres humanos, né? E como seres humanos temos as nossas afinidades, digamos assim, políticas, né? Isso se percebe, tá tudo bem, desde que a gente saiba, né? Desde que a gente tenha consciência disso, tá tudo bem. E agora, não é elementar, né? Você transitar nesse vespeiro, digamos assim, da política israelense. Eu acho que qualquer contexto político é difícil, né? E ele é muito rico e não é para principiantes. Isso vale para Brasília, vale para Washington e, sem dúvida, vale para o eixo Tel Aviv-Jerusalém. Bom, eu acho que, bom, em primeiro lugar, foi muito bom te ouvir como você absorveu, né, e tá elaborando, eu imagino ainda, né, essa experiência. Você acabou de voltar e acho que ainda vai reverberar muito em você e também, né, em quem te escuta, te acompanha. Eu, eu acho que espero que essa conversa seja ouvida pelas pessoas, né, para que é, percebam a complexidade mesmo, né, do que foi essa viagem, as suas intenções e também, assim, a forma como também o IB se preocupa, né, na produção, assim, dos conteúdos para que haja qualidade e reflexão, e que isso engaje na reflexão para além dos estereótipos, do que parece ser, enfim. Acho que basta as pessoas terem, né, esse compromisso de irem atrás da informação, né, e a partir daí conseguirem, né, elaborar as próprias reflexões. Então, queria te agradecer muito, porque eu acho que nesse sentido você contribui muito, Leila, tanto aqui com a gente, mas no trabalho que você já tem feito aí há anos, né, dentro do jornalismo. Então, queria agradecer muito a tua participação aqui, né, na nossa conversa, no nosso podcast, que você sempre saiba que é muito bem-vinda, assim, que a gente curte também muito te ouvir, te acompanhar seu trabalho. Ai, que bom, gente. Espero ter ajudado. Eu acho que, como você disse, ainda estou elaborando, né? É muita informação, são muitas sensações também. Então, estou cansada também, porque foi uma viagem longa né, o retorno, e aí tem jet lag, essa coisa toda. Consegui ficar resfriada, assim, um resfriadinho de fundo alérgico por conta de muitas horas no avião, e é choque térmico também, né? Porque a gente saiu de lá, a gente chegou a pegar, sei lá, em Jerusalém, não sei, 5 graus, 7 graus, por aí. E aqui no Rio de Janeiro, vocês imaginam o calorão que está hoje, é o dia mais quente, sei lá, ever. Enfim, então estou aí lidando com uma questãozinha de saúde nesse momento também, nada demais, mas assim, espero que isso não tenha atrapalhado a concatenação das ideias, porque é isso, muito input, né? Enfim, físico e mental nesse momento. Mas muito obrigada por me ouvirem e pela oportunidade de estar aqui com vocês e pelo trabalho que vocês fazem, e eu com isso, que é muito legal. Nossa, foi excelente. Obrigada mesmo, assim, que apesar do cansaço, né, de todas as questões, você se dispôs a falar aqui com a gente. Então, bom para quem está ouvindo. Então, a gente falou com a jornalista Leila Sterenberg, que fez parte da delegação dos 6 jornalistas que o IB levou para Israel. Leila, muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Leila, brigadão por estar aqui com a gente, por participar. E, ó, você que está nos escutando aqui esse podcast, é importante lembrar, a gente falou que a Leila faz semanalmente Notícias da Guerra com Henrique Zimmermann. E lembrando que em março a gente vai ter uma edição presencial do Notícias da Guerra, em São Paulo no dia 17 de março e no Rio de Janeiro no dia 20 de março. Os ingressos estão disponíveis. Para comprar os ingressos é só clicar no link da bio em nosso Instagram. Se você está nos escutando no YouTube, a gente vai deixar um link aqui também que direciona você para comprar esses ingressos, para ver presencialmente a Leila, o Henrique, que vai falar muita coisa, aprofundar ainda mais tudo que foi discutido aqui. Corre lá, os ingressos estão quase esgotando, então não esqueça, não deixe para a última hora para comprar seu ingresso, que vale muito a pena participar, ouvir essa conversa presencial, 17 de março em São Paulo, 20 de março no Rio de Janeiro, com a Leila e o Henrique Zimmermann. E lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para eu com isso, @institutobrasilisrael.org.
O YouConheça está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil-Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais. A gente está no Instagram, no TikTok e também no X. Um abraço e até quarta-feira que vem.